Então, assim, ó, a gente sabe que o lipedema ela é uma doença evolutiva, né? Então, geralmente elas começam muito jovem, elas observam ali na primeira menstruação, na primeira menarca, elas começam a observar sinais de diferença com uma colega. A gente se compara, né? Infelizmente. Então, ela observa que ela tem as coxas mais largas, ela tem um aspecto mais de celulite, coisa que não deveria se ter numa faixa etária tão jovem. Ou ela é tida como aquela menina dos tornozelo grosso. Então a gente vai vendo que ela vai tendo sintomas de desproporção corporal. Ela geralmente ela é magra, né? Então ela acaba tendo uma cintura adequada, num peso adequado, e aquele acúmulo que não deveria ter naquela região. E conforme vai passando o tempo, a doença vai evoluindo, a gente observa que elas são pacientes que têm uma tendência maior à retenção de líquido. Então, aquela mulher que fala assim, nossa, tudo eu fico inchada. Qualquer coisa eu vejo que eu estou inchada. Uma sandália que eu coloque, que eu aperte um pouquinho mais ali no tornozelo, vai marcar. O tipo de uma meia mais apertada, ou a costura da calça. Então, elas vão observando essas características, né? Conforme vai passando o tempo, elas vão observando que algo está de errado. Elas observam hematomas sem muita justificativa. A gente fala que são os hematomas mais espontâneos, elas não lembram de ter batido, toca-se no hematoma e o hematoma não é tão doloroso para ter sido um trauma, né? Isso se dá pela uma fragilidade capilar das mulheres com lipedema, então surgem vários hematomas. Algumas relatam, nas fases que a gente depois vai falar, né, de fase inflamatória, que elas têm dor, a pequenas sensações de toque, elas vão tentar fazer uma massagem, uma drenagem, sente dor naquelas regiões, principalmente laterais de culote. Eu já tive relatos de que o próprio pezinho do animalzinho, cachorrinho, gatinho, que pulou em cima das coxas ali e ela sentiu aquele desconforto, aquela sensação desagradável. Então, é uma doença que acaba que os principais pontos são esses: a desproporção corporal, que elas observam, como se elas tivessem dois corpos, um da cintura para cima e o outro da cintura para baixo. A questão delas terem uma retenção maior, e aí a doença vai evoluindo, elas sentem pernas cansadas, aquela fadiga, elas têm dificuldade de ganho de massa muscular, então elas fazem às vezes atividade física e não enxergam aquela musculatura. Algumas sentem câimbras, outras têm os pés um pouco mais gelados. Então, essas características que elas vão enxergando e vendo que algo tem de errado, né? Que não seria tão normal a gente ter. Não é gordura, né? Porque gordura, obesidade, sobrepeso não dói, né? A gente sabe disso.